O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que os outros mais bem preparados. Então vejam bem, quando um eleitor do Bolsonaro que não sabe nada sobre Cuba, por exemplo, como Pedro Luiz Neto, ele afirma coisas sobre Cuba, a nossa primeira impressão, quando a gente tem o conhecimento a respeito do que acontece com Cuba, é de que trata-se de um grande idiota, de um grande besta que sabe a verdade e está falando mentira. Não! Existe esse efeito, ele foi pesquisado pela ciência. Quando o camarada ele é muito ignorante sobre um assunto e a ignorância dele é tão grande que ele não é capaz de perceber que ele não sabe. E olha, fazendo que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. É sua incompetência que restringe sua capacidade de reconhecer os próprios erros. Essas pessoas sofrem de superioridade ilusória. Eu tô falando do bolsonarista que fica falando de Cuba e de Venezuela e que não quer nem saber quem estudou. O mais interessante, quando a gente falava sobre esse assunto, uma das pessoas que participava era o Igor Fuser, que viveu na Venezuela há um tempo, fez um mestrado sobre a Venezuela, fez um doutorado sobre a Venezuela, mas o eleitor do Bolsonaro de 17 anos sabe mais da Venezuela que o Igor Fuser. Em contrapartida, a competência real pode enfraquecer a autoconfiança e algumas pessoas muito capacitadas podem sofrer de inferioridade ilusória. Tá vendo, Jennifer? Quando você vira pra mim e fala comigo assim, nossa, você é uma pessoa que tem tanta timidez. Eu tenho exatamente esse ponto aqui. Eu estou matriculado hoje em mais de 10 cursos, porque à medida que eu vou estudando, eu vou vendo, gente, tem muita coisa para ser aprendida. Esses indivíduos podem pensar que não são muito capacitados e subestimar as próprias habilidades, chegando a acreditar que outros indivíduos menos capazes também são tão ou mais capazes que eles. Então, é muito importante para vocês refletirem sobre esse efeito Dunning-Kruger. Primeiro, o bolsonarista, ele é um idiota completo e por causa da sua idiotice completa, ele vai ficar trazendo temas como Cuba, Venezuela, como se ele soubesse exatamente porque a sua estupidez o faz pensar que ele sabe demais. E você vai entrar em depressão no momento que você não conseguir convencer o idiota completo de uma coisa, porque você vai achar que você não está sabendo o bastante. Então, este efeito ele é muito perigoso, porque por causa desse efeito, você que estudou e sabe do assunto pode entrar em depressão. Aconteceu comigo, que eu pensava, gente, eu estudei ciências políticas, eu estudei economia, eu tô sendo incapaz de explicar para um cara de 17 anos uma coisa que eu estudei por anos. Eu tô sendo incapaz de explicar para esse fanático uma coisa que eu estudei, fiz prova, fiz trabalhos, fiz artigos e esse cara tá insistindo. Eu chegava a achar que o culpado era eu. Mas não, existe essa falsa superioridade ilusória e essa superioridade ilusória faz o idiota acreditar que ele tá certo. Então, o efeito Dunning-Kruger é muito importante para que você não perca totalmente a paciência com o bolsonarista. Ele tem essa tendência de, dentro do limite de conhecimento dele, pensar que ele saiba demais e para que você não entre em depressão por não conseguir mudar a cabeça dele.